Hoje estamos propondo aqui iniciar mais uma proposta de um quadro fixo aqui no canal, né? Que é As prosas fanonianas, onde a gente vai estar provocando alguns diálogos aqui com o nosso amigo Leitor Subversivo, que também tem uns projetos dele desenvolve no sentido coletivo tem um grupo de estudos também, né? A gente também participa aqui, que acontece aos sábados. Atualmente está no horário de 16 horas, onde está sendo estudado aí os Condenados da Terra, onde a gente fez alguns comentários sobre o prefácio, né? Eu tive uns problemas ali na rede, na internet, no computador, não consegui participar como desejaria, mas o grupo fluiu lá e etc. E hoje a gente vai fazer aqui um comentário mais especificamente voltado aqui para essa proposta desse novo quadro aqui no canal, com o nosso amigo Leitor Subversivo. Eu já passo a palavra para ele, se ele quiser já falar alguma coisa sobre, não só sobre o texto, sobre os projetos, sobre o grupo de estudo, ou sobre o que ele quiser. Pode ficar à vontade, viu? Então, aqui é Leitor Subversivo. O grupo de estudo tem a curiosidade dele funcionar, né? A tentativa dele, o objetivo dele é que ele seja uma de gestão coletiva. Então, a gente trabalhou para esse horário, estudo, tudo fosse escolhido pela galera. A gente está tentando, foi proposto outros táticos de estudo que pudessem incluir mais pessoas, né? Mas por causa de tempo e esforço, eu decidi seguir a maioria, né? Então a gente definiu o horário, o livro e a forma de estudo, né, de forma coletiva, principalmente utilizando enquete, né? Discutindo as propostas e depois fazendo enquetes. Aí é assim que dá o formato. Aí o livro escolhido foi Condenados da Terra, numa competição acirrada com Pele Negra e Máscara Branca, em detrimento de Comentadores e outras obras do Fanon, o que não é novidade. Aí tá assim, fixado, por enquanto fixado, né? Na vontade coletiva, usar as leituras, nas discussões das leituras no sábado, e a gente tem a meta de leitura, né? E pro próximo, a metade do capítulo 1, sobre a violência, e que tem o polêmico, e hoje a gente vai rediscutir o polêmico prefácio do Jean-Paul Sartre, aos Condenados da Terra, que foi o objeto da primeira aula não, da primeira discussão gerada nesse grupo. Então é isso. Só conceituar melhor o que é o fenômeno leitura partilhada. Certo, você já gostaria de fazer alguns apontamentos sobre o prefácio para a gente já começar algumas colocações sobre? Então, o prefácio ele é escrito por encomenda, né, a pedido. O próprio Fanon pediu ao Sartre para prefaciar o livro dele, mas não sei, mas creio que o Fanon não chegou a ler esse prefácio, ele morreu antes. Ele não chegou a ver o livro sendo publicado, realmente. Mas ele Esse livro escreveu foi publicado em que ano, mais ou menos? Sabe dizer? o livro, foi lá para 61, acho que foi um ano depois da morte dele. Uhum. Aí, eles tinham uma relação, não poderia dizer se era amizade, não, mas é uma relação ideológica política, né? Ambos marxistas, ambos, o Sartre é exatamente existencialista e o Fanon aderindo a alguma coisa ou outra do existencialismo, né? Ele não é exatamente existencialista, mas ele está naquela fronteira entre psiquiatria e existencialismo, né? Eles se conheceram novamente, né? Creio que um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, que o Fanon lutou na resistência francesa. O Sartre estava escrevendo aquela trilogia dele lá de A Liberdade da Razão, Source, A Idade da Razão, Source e o outro eu esqueci. São os três. Uhum. Esse período entre guerras. Fanon serviu na guerra, depois ele foi para a França para estudar medicina, né? Ele ia ser dentista, né? Se matriculou para odontologia. Aí entrando, né, nos debates, nas discussões da França, ele se aproxima da intelectualidade, né, do debate intelectual contemporâneo com os existencialistas, citacionistas, surrealistas, absurdistas. Ele passa para a psiquiatria, então os debates dele chegam a ser mais para era da medicina e do marxismo, né, que são as obras que ele mais frequenta, e a relação dele com os existencialistas deve-se mais, né, pelo que eu vejo na biografia dele, ao contatos
universitário nas horas intelectuais maiores, né, ligadas ao movimento marxista, ao Partido Comunista. Aí o Fanon, ao terminar a fazer a conclusão do curso, ele escreve acho que é Ensaio para a Desalienação do Negro, que depois vira se chamar Pele Negra e Máscaras Brancas, que ele não apresentou à banca por causa que o orientador dele não aceitou, né? Falou que não era hora de publicar aquilo. E ele prepara uma outra apressadamente, que foi publicada no Brasil agora como Alienação e Liberdade, que é um texto que ele apresentou, e foi esse. Aí depois ele escreve Sociologia da Revolução, ele publica no jornal Monjarrive, e o Sartre, né, acaba apoiando, né, principalmente depois da experiência da Segunda Guerra. Ele acaba escrevendo um livro sobre racismo anti-judeu. Isso influencia, é citado no Pele Negra e Máscaras Brancas, ou seja, ele tem uma influência também. O Sartre aparece, ele é citado desde do Pele Negra e Máscaras Brancas, e acaba sendo prefaciador dos Condenados da Terra. Então não é mais distante Sartre conhecer a obra e intimamente o pensador Fanon. Então ele tinha toda essa trajetória, então pressupõe já que eles estavam em contato. Fanon tinha uma relação mais distanciada com pensadores brancos do que de desconfiança, né? Tanto com o editor que publicou Pele Negra e Máscaras Brancas, que é o mesmo editor que publicou Sartre, tanto com o próprio Sartre. Ele também teve influência de Mireille-Ponty, mas esse daí que está o existencialismo. Aí o Sartre, né, a polêmica do Sartre a esse prefácio não é exatamente com o Sartre, mas é na recepção do livro, em que muita gente conhece, leu unicamente o prefácio, isso é na circulação da França, né, que lá por essa circulação na Europa, ao contrário na Itália, que teve aquele contexto de revolução, as pessoas tiveram aquela mega recepção para a obra de Fanon. Na França teve essa questão, né, e aquelas percepções extremamente racistas sobre a obra, calcada numa leitura superficial sobre o prefácio do Sartre, né, que obviamente acaba dando um foco muito grande sobre a discussão sobre violência, que é uma discussão do início do livro e não de todo o livro. E essa seria a minha introdução. Então, tem uma série de questões que você já mencionou aí no início, aí depois eu gostaria de deixar aberto. Você teria algum trecho específico do prefácio que você gostaria de destacar? Mas eu gostaria de comentar essa questão do existencialismo, né? Em alguma medida, eu percebo que por outras concepções, vou chamar aqui, na falta de um termo melhor, de epistemológicas, mas não são bem epistemológicas, porque epistemologia já denota uma certa ideia de uma certa teoria do conhecimento e já é muito centrada nas tradições do conhecimento que se erigiram como, digamos assim, predominantes. Então, falar de epistemologia já denota essa carga de alguma forma, mas vamos chamar de epistemologia para poder facilitar aqui na falta de outro termo, né? Nas epistemologias que, de certa maneira, influenciaram Fanon, né? E não exatamente como uma repetição dessas epistemologias, como você mencionou aí, não sei se você falou da psicanálise, mas a psicanálise é uma delas, você deve ter falado. O existencialismo, e há desdobramentos, né? Não há desdobramentos tão simples assim de você, digamos assim, delimitar, né? Ao mesmo tempo que Fanon, ele está influenciado por essas questões, ao mesmo tempo ele faz determinados usos desses desdobramentos, né? E tem até um artigo do Davidson Faustino, que inevitavelmente eu acho que é a maior referência, ou uma das maiores referências aqui no Brasil sobre estudos em Fanon, que ele menciona algumas... É considerada uma das maiores referências mundiais. Ele já foi a maior referência do Brasil, agora ele está considerado uma referência mundial, e o maior referência sobre o El Monjarride, que foi o jornal da FLN, da Revolução Argelina, que o Fanon publicava. O maior especialista também é brasileiro, que é o Walter Lipoldi. Ótimo. Né? Então, os dois maiores especialistas do Fanon atualmente são brasileiros. Inclusive que escreveram juntos o livro sobre colonialismo digital, né? Publicado pela Ciência Revolucionária, né? É um livro muito bom e acho que possivelmente a gente pode até trabalhar algumas questões dele aqui. Uhum. E o Walter Lipoldi escreveu Fanon e a Revolução Argelina, que é sobre Fanon no jornal El Monjarride. Show de bola. Mas só feito essa inserção, né? Essa colocação importante por você, algumas questões que eu vou mencionar aqui sobre essa, já que foi levantada aqui acerca do prefácio, essa questão do existencialismo. O existencialismo,
principalmente o existencialismo sartreano, ele tem um ponto de culminância ou de diálogo interessante com a perspectiva dialética hegeliana, né? Que é algo que, de certa forma, é um ponto de diálogo com Fanon, não exclusivamente, né? Porque Fanon também tem outras relações e outras relações teóricas que são fundamentais, mas, em alguma medida, essa questão de Hegel, inclusive, é citada pelo próprio Sartre aí no prefácio, né? Ele fala de uma certa leitura aí no prefácio da questão da consciência infeliz, né? A consciência infeliz é um desdobramento que existe lá na fenomenologia do espírito hegeliana, que é difícil resumir assim, né? Mas a consciência infeliz é um ponto de desenvolvimento que passa da perspectiva da consciência, ali onde tem a duplicação da consciência de si, né? Que seria esse suposto ímpeto de reconhecimento dentro de uma lógica, e aqui eu já estou fazendo a interpretação à luz da perspectiva fanoniana, né, dentro da lógica colonizadora, diga-se de passagem, né, onde o escravo, que é aquele que assume um determinado papel social dentro da lógica colonialista, né, de trabalhar a coisa para o senhor, né, de ser um mero instrumento do gozo do senhor, né, mas a consciência infeliz é um momento posterior à duplicação da consciência de si e da questão da dialética do senhor e do escravo, né, da duplicação da consciência de si, e é onde existe esse, entre aspas, suposto reconhecimento mútuo, que na minha interpretação é um reconhecimento viciado na perspectiva colonialista. E é um ponto, né, creio eu, que o Fanon vai problematizar desse ímpeto de reconhecimento. Tem até o artigo do próprio Davidson Faustino que vai recolocar essa discussão. Mas não é exatamente o ponto, porque a gente está especificando aqui mais questões do prefácio, né, para poder discutir algumas influências que foram suscitadas. Aí, posteriormente, nos próximos encontros, quando a gente for desenvolvendo algumas questões, a gente pode tocar mais especificamente nessas relações. Mas a questão que eu queria colocar aqui é sobre o existencialismo, né? Como o existencialismo ele é importante para Fanon, mas não é um existencialismo caricato, por muitas vezes, que se concebe, né? Porque existem escolas epistemológicas, né, que, por exemplo, um autor que gosta de fazer uma caricatura do existencialismo, né, é o próprio Heidegger, porque ele não gosta de ser interpretado, não gostava, né? Não gostava de ser interpretado como existencialista, né? Porque para ele o existencialismo era uma teoria, digamos assim, uma perspectiva teórica inferior, né? E para ele estava buscando uma determinada ontologia, né, que recolocasse, digamos assim, a dinâmica objetiva e subjetiva, que é uma questão que vai perpassar todos esses autores, inclusive vai ser muito importante isso para o Fanon, porque isso na minha interpretação, tá? Se você discordar aí, você pode ficar à vontade para criticar o que eu estou falando, mas é como eu percebo, né? Vai ser importante ressignificar essa relação sujeito-objeto também, né? Porque há uma determinação dentro da perspectiva colonialista do sentido objetivo, do sentido objetual, dentro de um certo aspecto de estratificação. E eu estou colocando aqui no sentido amplo, não só daquilo que costumeiramente a gente concebe como objeto, né? Já essa própria concepção de objeto, de um sentido objetual fixado, já é proveniente de uma certa cognição imposta diante da perspectiva colonialista, na minha interpretação, né? Que vai trabalhar também essa questão do sentido objetual de uma maneira interessante, eu acho, para essa discussão, também é o próprio Bruno Latour, né, que vai questionar o lugar do social, né? O social é móvel até um dado determinado ponto, mas o social parece movido por um determinado cerceamento do que é o social, dentro de um sentido objetivo que jamais é questionado. E a própria ciência, em alguma medida, vai trabalhar com esses parâmetros. A ciência predominante, ou uma racionalidade científica específica que vai excluir outras racionalidades. Isso tem a ver com a questão do colonialismo também, dentro da perspectiva científica. Eu não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, se quiser. Você tem algum apontamento que você gostaria de fazer aqui nesse momento sobre essas questões? Como é que você percebe isso dentro da perspectiva fanoniana? Então, dentro da perspectiva fanoniana, os aspectos existencialistas são os que eu acabo prestando menos atenção, assim. Mas, tipo, eu vejo lá uma aproximação com Nietzsche, mesmo sendo assim propriamente existencialista, né? Então ele tem um caráter mais dessa, até da forma de interpretar o sujeito, ele é mais nietzschiano, o Fanon. No existencialismo dele, isso, é que ele se aproxima mais de Sartre, nessa posição mais marxista mesmo, né? Não é o Sartre que introduz ele no marxismo, mas é nessas posições de
interpretar isso materialmente, correlacionar as forças, né? A questão do trabalho, da opressão, da situação material, história, e daquele sujeito. E também tem a questão que ele traz mais o trabalho clínico. Então, é um trabalho bem híbrido. Não tem uma epistemologia ali que ele poderia dizer que o Fanon está mais fundando, experimentando as epistemologias aí. É isso, é justamente isso. O curioso é que, lógico que existem algumas vertentes existencialistas, né? Mas o mais curioso é que o existencialismo sartreano tem uma influência muito forte em Nietzsche também, né? De Nietzsche, na verdade, né? E, em alguma medida, Nietzsche é um autor que ele parece ser um autor meio promíscuo, né? Porque ao mesmo tempo que ele combate determinadas concepções da tradição, ao mesmo tempo ele também é influenciado pela tradição. E por que eu digo isso, né? Porque uma das questões que o Nietzsche se antagoniza é a questão da dialética, né? E a dialética vai ser algo muito presente aqui nessa discussão, porque por mais que a vertente existencialista seja colocada como algo à margem da perspectiva dialética, né? E parece que o Heidegger tenta ressignificar o lugar de uma relação sujeito-objeto, de uma problematização dessa questão sujeito-objeto, ele não toca no termo dialética, né? Mas em alguma medida ele está tentando fazer um movimento muito próximo da perspectiva hegeliana. Ele vai problematizar Hegel, ele vai tentar apontar problemas em Hegel, e o Sartre já vai reproblematizar as questões que Heidegger colocou mal, digamos assim, né? Segundo a interpretação dele. Então, em alguma medida, há um envolvimento da perspectiva dialética aqui. E o Sartre, com aquele livro lá que ele vai lançar posteriormente, acho que a discussão aqui não é exatamente sobre Sartre, mas sobre como o Sartre está colocando algumas questões aqui para o Fanon, nesse prefácio, né? Ele vai tentar problematizar algumas dogmatizações que existem dentro da perspectiva dialética, né? Na crítica da razão dialética. E isso, há alguns comentadores, eu pude perceber isso, que o Sartre vai assumir um posicionamento muito mais radical nesse aspecto, no sentido marxista, de uma radicalidade da crítica dialética, a partir do momento que ele tem um certo contato com o Fanon. É o contrário. Às vezes... e aí vai voltar aquela questão, né? Fazer uma leitura fanoniana de Sartre ou uma leitura sartreana de Fanon. Né? Que aí você comentou até no encontro lá, né, do grupo de estudos, que segundo você colocou, é uma discussão recente, né, se eu não me engano, né, faz por volta de 7 anos e etc. Mas isso sempre vem à tona quando eu estou estudando alguns comentadores, né, entre Sartre e Fanon, essa questão de fazer uma leitura da perspectiva existencialista sartreana ou das reverberações de como Fanon entendia o existencialismo relacionando com essas experimentações epistemológicas que você acabou de mencionar, né? Então, a questão aqui que me parece interessante no meu entendimento, né? Como determinadas problematizações acerca do problema da dialética vão retornar aqui também à luz da perspectiva de Fanon, né? Por exemplo, essa apreensão da perspectiva hegeliana dentro de um sentido colonialista, por mais que existam comentadores que interpretem Hegel à luz de uma dissolução da perspectiva colonialista, eu não consigo conceber isso de uma maneira, digamos assim, totalizante, dizer que não há um espaço para uma apreensão da perspectiva colonialista em Hegel. Não me parece que isso é muito, digamos assim, inequívoco, né? Não dá para afirmar isso com certeza. Eu acho que existem várias vacilações nesse sentido aqui, quer dizer, lá, né? Eu acho que é questões que o Fanon ele vai retomar também. Agora... Qual a questão final mesmo? Não entendi. Qual a questão final mesmo que você colocou agora? Como o sentido da perspectiva dialética ele ainda vai, digamos assim, manter vários aspectos do colonialismo. Me parece que o Fanon ele vai problematizar essas questões também. A dialética hegeliana, no caso. Ele vai problematizar até mesmo Marx, a sua teoria de revolução. Calma aí. Ele problematiza até mesmo a questão da revolução, pensado porque Marx, eu estava relendo o Manifesto Comunista agora, tem um trecho, deixa eu até pegar aqui o Manifesto Comunista, se para revisitar esse trecho, que nós estamos lendo o marxista, né? Eu tenho aqui, vendo uma live hoje, o Davidson Manifesto estava até falando, que eu lembrei disso também, né? Que falam bastante de Ho Chi Minh e de Mao, né?
como influência para Ivete Vietnã, como influência para Fanon ali, né? Um pensamento anticolonial, né? E se pensar uma coisa, a ênfase que o Fanon dá para a luta campesina. Acho que não vai dar para mim ficar caçando o trecho aqui no livro, mas basicamente o Marx, ele dá mais. Acho que isso tem aspectos, tem a ver com a questão do contexto, né? Conjuntura política, né? A maior força, uma parte da população colonizada que estava sendo indígena, né? Estava na área rural, né? Nos países onde o capitalismo tinha avançado. Estamos num processo de capitalismo tardio. Tardio não, como é que é esse conceito? É um processo ainda de industrialização, tá? Aquele atrasado. Aí tínhamos a metrópolis com um proletariado que, em comparação com o campo, era mais privilégio, era burguês até, né? Então, esse proletariado urbano, ele se radicalizaria graças à radicalização do campo, que estava ali acostando mais, tinha mais opressão e tudo mais. Aí, enquanto Karl Marx, ali no Manifesto Comunista, está colocando maiores esperanças no sujeito que ele cria, nesse sujeito revolucionário, do proletariado urbano, o Fanon aqui, estou simplificando, tá? O Fanon aqui dá essa ênfase no proletariado rural. E no começo do livro, né, quando começa a violência, ele vai falar de que no contexto colonial vai ter alterações na análise marxista, né? Ele vai fazer uma crítica até ao próprio Marx aí. Uma crítica de coisinha de nada. A dialética, né? Falando na dialética, a gente percebe o tempo todo também. Podia até lendo aqui qualquer coisinha do prefácio, qualquer parte do prefácio, porque esse prefácio tem negócio, né? Ele é um levantamento, né, do livro todo, ele vai pincelando algumas coisas, só que você percebe que a maior parte, né, do prefácio, acho que do meio até o final, é que ele foca para, tipo assim, na violência, assim, na discussão da violência. Aí tem algumas frases que dá pra gente explicar o livro, mas acho que talvez o que aconteceu é que elas parecem ser interpretadas de uma forma dúbia, mas a gente, para quem lê o livro, principalmente, né, eu acho, tenho certeza, mas para mim, né, eu tenho a expressão, eu consigo ver a referência ao capítulo e o trecho que ele está fazendo menção quando ele faz esse estilo dele de escrever, né, que é poético, aqui pode causar uma confusão, mas ele está falando do livro, capítulo a capítulo, fazendo uma referência, né? Ao mesmo tempo que ele interpela o ocidental, o ocidente, o europeu, né? Os países ainda colonos a lerem o livro, entenderem e ouvir, né? Uma ironia, né? Porque o prefácio é acusado de... É acusado não, né? A questão é que as pessoas só teriam comprado o livro na França lá, por causa do prefaciador, e só lido o prefácio, só conhece o livro pelo prefácio. O prefácio está o tempo todo convocando as pessoas a lerem o livro. Uhum. E ele leia um livro porque ele está oferecendo tal, e ele vai falando, e ele fala isso de forma dialética, né? E ele vai apresentando a dialética no livro, a dialética de Fanon, né? No livro todo. Eu acho que há alguns equívocos da parte de Sartre, mas é mais ou menos isso que ele está querendo fazer. Vamos pegar um trecho, deixa eu ver se eu... Fica à vontade para citar aí. Tipo, eu estou lendo a tela aqui. Como fazer uma ressalva, porém? Quando o francês, por exemplo, diz a outro francês, estamos atolados, o que pelo que sei, se verifica quase todos os dias desde 1930. Trata-se de um discurso passional, ardente de cólera e amor. Que o orador se compromete com... Não, isso daqui é uma puxada de orelha aqui, no nacionalismo. É porque não só o texto, Os Condenados da Terra, esse prefácio parece me fazer uma diferença, mas como algumas outras coisas da obra do Fanon, porque eu reconhecia, relendo, né, reconheci certas discussões, tanto dentro do Condenados da Terra, quanto dentro do Pele Negra e Máscaras Brancas. O trecho que eu acho interessante. Pode falar. Não, pode falar. Não, só pedir para você subir o texto aí, mas pode falar. Ok, vou subir aqui. Então, eu ia mencionar um trecho aqui, mas pode ficar à vontade aí para provocar aí o trecho aí. Tá visualizando. É subir. Subir mais ou deixo? Deixa eu ver aqui. É que eu tava querendo pegar o melhor exemplo que ele tava pondo uma posição dialética. Aqui tem a crítica do humanismo também, né? Isso acabou. As bocas passaram a se abrir sozinhas. As vozes amarelas e negras falavam ainda do nosso humanismo.
mas para censurar a nossa desumanidade. Escutávamos sem desagrado esses corteses manifestações de amargura. De início houve um espantoso orgulho. Que eles faram por eles mesmos? Vejam só o que fizemos deles. Não duvidávamos que aceitassem o nosso ideal porquanto nos acusavam de não sermos fiéis a eles. Por esta vez, a Europa acreditou em sua missão. Ele está falando da missão civilizadora, né? Havia helenizado os asiáticos e criado esta espécie nova, os negros grecolatinos. Ajuntávamos, só para nós, tutos. Deixamos que se esguele, isso os alivia, com que ladra não morde. Ele está fazendo aqui também um rebate à dialética do Senhor do Escravo, né? Com um prosseguimento, um pouquinho antes, né? Nesse trecho e prosseguindo. Surgiu uma geração que alterou o problema. Seus escritores, seus poetas, com incrível paciência, trataram de nos explicar que nossos valores não se ajustavam bem à verdade de sua vida, que não lhes era possível rejeitá-los ou assimilá-los inteiramente, né? Isso é uma coisa que vai ser discutida dentro da obra, né? Acho que é já dentro do primeiro capítulo, sobre a transformação, a perca cultural, a questão de assimilação e de, tipo, a questão agora não é jogar o bebê fora, né? Nós não queremos assimilar, tem uma outra cultura sendo imposta. Esse trecho aqui, ele está fazendo uma menção indireta, uma parte tão grande dentro do texto, assim, que acho que nem vale a pena discutir antes da hora. Era mais ou menos esse trecho que eu queria comentar, mas eu queria comentar, mas acho que você fez uma boa colocação aí para poder discutir algumas questões aqui sobre como, lógico que a gente sempre vai estar fazendo um recorte aqui, né? Porque eu vou estar me referindo a Hegel, eu vou estar fazendo, digamos assim, fazendo alusão às minhas próprias experiências de estudo, que nunca vai dar conta, né? Digamos assim, da intencionalidade do autor, da reverberação isso na obra de Fanon, né? E o autor aqui, que eu mencionei anteriormente, eu estava me referindo a Sartre. Mas me parece, né, que o Sartre tenta fazer, sim, como você mencionou, uma problematização da relação dialética à luz da perspectiva hegeliana em detrimento de Fanon, mas que suscita uma outra questão, aí eu não sei se foi a intenção dele, né, mas é a questão de como, por exemplo, eu vou me referir à fenomenologia do espírito mais uma vez, né? Uma das questões que é importante para Fanon, e aí antes de falar da fenomenologia do espírito eu vou me referir a Fanon, dentro da dimensão da construção das subjetividades, o Fanon está dentro de uma discussão específica, né, que era muito, digamos assim, muito comum à época de autores da psicanálise que vão influenciar o Fanon em alguma medida, né, como Freud, né, que é a exposição de alguns paradigmas de uma análise supostamente filogenética, né, ou ontogenética, ou de uma ontogênese, uma filogênese ou ontogênese. E o Freud, né, ele vai, de alguma forma, sair do dimensionamento da filogênese, ou seja, das relações da perspectiva científica da época dele, né, que seriam baseadas numa certa estrutura evolutiva entre diferentes concepções ambientais, né, e aqui se referindo de um modo geral, né, a animalidade humana, né, se denomine assim, né, através de determinados métodos específicos. Só que em um determinado momento o Freud vai migrar da perspectiva da análise da filogênese para a ontogênese, ou seja, ele vai tentar analisar as particularidades de determinados processos, né, que ocorrem na circunscrição de uma determinada subjetividade. Só que o Fanon, ele vai perceber esse antagonismo na perspectiva não só freudiana, mas nas relações, no discurso científico da época dele e das teorias sociais, entre aspas, né? Ele vai perceber que há uma problemática, né? Que ele vai erigir uma outra noção, né, a partir disso, que é a sociogênese, né? De como as próprias interações sociais influenciam nessas relações, digamos assim, supostamente biológicas, porque eu não gosto muito de utilizar esse termo biológico, porque parece para quem ouve, né, parece que é uma concepção de uma determinação biológica, mas, grosso modo, o que ele está dizendo é o seguinte, é que determinadas relações sociais influenciam na relação biológica em alguma medida, há um jogo de vai e vem entre cultura e aquilo que se concebe como natural. E o Fanon vai colocar essa questão, olha, não dá para fazer análise dentro de uma perspectiva de um organismo específico, apesar de o organismo ter suas diferenciações, isso não é fator determinante para eu poder conceber uma teoria do social, ou uma teoria da relação psicológica, ou das dimensões psicológicas dentro de uma relação social, porque uma coisa sempre está relacionada com a outra. E aí volta, mais uma vez, a questão da relação sujeito-objeto, como sendo
sendo dissolvida sempre de maneira recíproca. Toda teoria que tenta, de alguma forma, conceber a prioridade do sujeito em relação ao objeto, ou objeto em relação ao sujeito, inclusive de maneira estratificada, tende, de certa forma, a erigir uma epistemologia de maneira arbitrária ou hierarquizadora. E o Fanon vai recolocar essa questão. Como é que eu relacionarei isso com a perspectiva hegeliana? Lógico que eu vou fazer uma má comparação aqui, né? A teoria hegeliana é uma filosofia que tende ao raciocínio especulativo. E o que é o raciocínio especulativo filosófico? É justamente a tentativa de fazer a superação disso que eu acabei de falar aqui agora, de uma relação mais subjetiva da análise do organismo particular, né, ou do sentido subjetivo, se assim você preferir, né? E também tentar observar a relação disso com o sentido objetivo, né? Ou seja, de grosso modo, né, eu poderia comparar com o problema freudiano de uma filogênese em relação a uma ontogênese, né? Ou seja, é um contexto específico que vai ser analisado dentro da dimensão social, entre aspas, biológica, ou é o próprio organismo, enquanto sua particularidade, que vai me dizer algo sobre a sociedade? Nenhum nem outro. Hegel vai, inclusive, fazer uma crítica à própria ciência da época dele, inclusive ciências que eram consideradas ciências nessa época que eram extremamente racistas, como, por exemplo, a frenologia, né? Que tinham duas ciências, na verdade, que o Hegel vai criticar, né? Por incrível que pareça, né? O Hegel vai criticar, e aí é um viés, digamos assim, digamos assim, subversivo do Hegel na época. É por isso que, em alguma medida, diziam que o Hegel era o mais revolucionário dos burgueses, né? Que ele fazia determinadas críticas que vão ser apropriadas por Marx, vão ser utilizadas, mas tentando fazer uma crítica materialista do idealismo que vai restar ali em Hegel, que inevitavelmente vai permanecer uma certa medida de idealismo lá, que era a fisionomia e a frenologia. Veja como isso é interessante. Por mais problemáticas que essas supostas ciências na época que eram consideradas fossem, elas visavam fazer um exame do organismo por si, através de determinadas características, né? No caso da frenologia, que fazia aquele velho conhecido exame absurdo da curvatura do crânio, né? Para dizer que determinados indivíduos delegados uma localização fenotípica específica eram inferiores. Hoje a gente concebe que isso é extremamente absurdo. E a fisionomia, que observava como, de determinada forma, esses indivíduos aparentavam, tinham uma determinada aparência, uma certa aparência externa, né, para o mundo, e a partir disso eles poderiam ter suas personalidades até determinadas. Ou seja, tem um caráter externalista desse exame e um caráter interno do exame do organismo, né? E o Hegel vai fazer essa crítica. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, no modo geral, o sentido especulativo hegeliano ele tenta superar uma relação determinante, inclusive das próprias ciências da época dele, né? Porque para ele fazer ciência e filosofia, elas não eram coisas apartadas. Ele queria fazer um desenvolvimento do raciocínio especulativo, né, de um conhecimento que fosse totalizante, mas que unisse, de um modo geral, um rigor específico, né, dessas relações de maneira intrínseca, né, da ciência e da própria filosofia. Ele vai desenvolver essa questão, né, no sentido de dizer, olha, não pode existir essa determinação por um prisma meramente objetivo ou subjetivo. Existe um sentido especulativo que se retroalimenta, né, e aí ele vai tentar explicitar o método dialético, do modo geral, e vai chegar à conclusão que ele chega lá na fenomenologia do espírito, né? Só que em Hegel se mantém uma questão. Na dimensão do desenvolvimento da consciência, né, para o espírito, né, existe um movimento de explicitação, né? Existe um movimento de explicitação daquilo que é subjetivo para a dimensão social e uma dissolução progressiva. Já na dimensão do espírito, vai haver uma internalização das subjetividades na dimensão do espírito, que vai manter algo, digamos assim, não é exatamente ontológico, mas na falta de uma palavra melhor, vai manter uma referência, que é a própria negatividade. E essa negatividade remete a uma certa ideia de intersubjetividade. Em Fanon, isso não vai acontecer num aspecto que na verdade, as condições sociais ou as condições relacionais de uma referência ao ser, ela nunca pode ser determinada por um certo aspecto referencial intersubjetivo. Por mais que o Hegel ele não fale isso com todas as letras, no processo de explicitação da dialética dele, isso vai aparecer, né? Isso vai aparecer, vai haver uma referência, vai haver um certo ordenamento desse processo especulativo. No Fanon, né,
há um não lugar desse ser dentro dessas relações. Eu acho que isso é um ponto interessante de ser observado. Não sei o que você pensa disso. Sobre o Hegel, eu não vou me aventurar, né? Você que é o especialista. Sobre a construção do... Você está fazendo menção direta ao Pele Negras, Máscaras Brancas, né? Lá que ele vai iniciar falando de ontogênese, sociogênese e a outra palavra era mesmo a Filogênese. filogênese. Aí a sociogênese, né, é a análise do... Reúne aí a análise... O background é o que a gente chama em psicologia diferencial, né? Acho que outras áreas da psicanálise, psicologia deve também utilizar essa palavra de background cultural, né? Ele está criticando, principalmente lá em Pele Negra da Zarabeca, o livro do Psicologia do Colonialismo, né? Do psiquiatra Manoni. Tinha acabado de publicar a tese dele na época que o Fanon estava escrevendo o Pele Negra da Branca. Ele se baseia bastante nesse livro, né? Ele faz bastante críticas a esse autor. Aí um debate científico da área na época. Por isso que a galera vai ter uma certa... Talvez não, né? Sempre vai ter uma certa dificuldade de ler Fanon numa primeira leitura por causa dessas informações que a gente não tem tanto acesso. Mas aí ele está fazendo esse diálogo de crítica, né? Aí a gente percebe direto uma influência do materialismo histórico aqui, né? Mas a gente também pode... E quando a gente chega quando a gente faz essa ligação do Pele Negras, Máscaras Brancas com os Condenados da Terra, cenários do social, você vê que, né, lá ele faz essa... Ele está sempre fazendo esse... E a gente pode comparar ele muito com Foucault. É uma comparação, tá? Estou dizendo que são a mesma coisa. Mas olha aqui, ele está preocupado, ele dispensa essa explicação que o Manoni dá do complexo de inferioridade, que seria do próprios indígenas, dos próprios negros, já eles sentindo inferioridade, por isso ele quer ser branco, e blá, blá. Ele rebate esse essencialista, né, de que haveria uma inferioridade, uma essencialidade e tudo mais, e começa a fazer uma genealogia do racismo e do colonialismo, né? Então ele quer explicar as coisas. Então ele, assim como não era só dos estruturalistas, pós-estruturalistas e outros, mas diversamente estavam entrando nessas discussões sobre linguagem. Ele faz uma questão sobre o uso da linguagem, a apropriação da linguagem, isso no quesito conceitual, a suplantação, a eliminação da linguagem, o complexo de vira-lata que a gente fala hoje no Brasil poderia ter sido completamente inspirado nisso. Ele vai explicar esse complexo de que como a cultura francesa foi levada para a Martinica, lá para o Tirano, e eles são ensinados que eles não são mais antilianos, são franceses, que eles têm que adotar a cultura francesa. Mas quando eles chegam na França, onde eles não estão no meio de estar na situação, nesse outro tipo de colonização, né, que os colonos entraram aqui, ocuparam o território, e alguns com os Estados Unidos teve genocídio, né, de quase toda a população, mas essa das colônias dentro de outros países, aí que separa o povo, tudo mais. Então, nas colônias, no caso desses países, quando eles iam para metrópoles, né, lá eles entendiam que eles não eram franceses, que eles não eram brancos, e racismo. Então, que podemos até evocar aqui algumas coisas que eu estou falando, há um choque de realidade, para simplificar, que a pessoa percebe isso, mas esse choque, né, a pessoa entra num paradoxo, né? Tudo aquilo que ela aprendeu e tudo mais, né? E tem a questão da violência colonial, então, tipo, as tecnologias, os mecanismos, as linguagens, os interesses econômicos, tudo isso vai ser levado em conta para analisar a situação colonial, o impacto na psique do indígena, né, do autóctone, do colonizado, e as repercussões, tanto não só as consequências disso no colonizado, mas também então ele lança a mão, né, e começa a fazer também tudo isso, análise histórica, filológica, social, cultural, e também a questão biológicas, fisiológicas e teorias do impulsos, né? Bastante coisa do Lacan vai aparecer aí para frente, né? O Lacan que é um outro cara que eu vou deixar mais para você também comentar sobre ele. Então, aproveitando isso aí que você falou, que tem total relação com o que eu estava tentando explicitar inicialmente, porque é justamente dentro de uma perspectiva hegeliana que está, digamos assim, a apreensão simbólica
de um certo sentido de universalidade, né, digamos assim, que é o que Fanon vai criticar, né? Você mencionou essa questão aí do Manoni, que ele vai criticar, né, esse suposto sentido de essencialização do lugar do colonizado, né, que remete, de certa forma, a esse processo historicizante, porque em Hegel, por mais que não exista uma... Aqui tem uma questão que só voltando aqui, tem uma questão que o Manoni naturaliza o sentimento de inferioridade. Seria uma inação, né? Ele se sente inferior, ele quer ser colonizado. Isso é muito complicado, né? Mas, voltando à questão do sentido histórico em Hegel, né? Por mais que não seja uma simples repetição de um procedimento histórico, de uma compreensão histórica meramente formalista, que é algo que o Hegel critica, mas há uma necessidade da história que perpassa a justificação dialética, né? E essa necessidade, de alguma forma, implicaria, digamos assim, em não seria necessariamente uma justificação, né? Mas o combate que Hegel faz, por exemplo, a questão das contingências, né? A contingência para Hegel é algo que deve ser uma má compreensão, né? É um certo sentido que, por mais que o processo da concretude, né? Porque sim, Marx busca o sentido material, em Hegel, para ele, a dialética não representa, né? Mas ela explicita uma concretude de algo que é intrínseco ao movimento do real, e isso é algo que o próprio Lacan vai pegar na dimensão do real simbólico e imaginário. O real é esse algo que passa por cima de nós, né? É esse algo de silencioso que não pode ser explicado, né? Simplesmente acontece e não é nem que ele precisa ser justificado, mas é que necessariamente ele é assim. Então, isso em alguma medida, isso é um tipo de condenação em determinados aspectos, né? Porque tem algumas problematizações ali no desenvolvimento da fenomenologia do espírito, que o Hegel menciona com todas as letras. Ele diz o seguinte: olha, é preciso guerra para de alguma forma, estar alinhado com o movimento da concretude. E se não existir guerra em alguns governos, é necessário provocá-las. Está lá na fenomenologia do espírito. Eu tenho até esse trecho salvo e postado lá no Instagram do canal. É só buscar lá, né? Mas isso é uma perspectiva que justifica, e lógico que eu não estou querendo ser reducionista aqui, você vai jogar a dialética hegeliana fora por conta disso, mas há problemas, né? E quando você estuda esses autores de uma maneira mais aprofundada, você percebe mais de perto esses problemas, né? E onde eles precisam ser criticados, né? E se você quiser assumir uma perspectiva dialética, você tem que saber distinguir o que é necessário ser utilizado e o que é necessário ser descartado, dentro dessa impressão geral. E foi isso que Marx tentou fazer, apesar dos possíveis problemas que Marx ainda manteve, né? Independentemente de eu seguir uma orientação política marxiana, eu tenho que ter maturidade suficiente para compreender esses problemas que todo autor tem, independentemente de qualquer coisa, né? Então, e aí foi importante essa questão de fazer essa analogia que você fez de Fanon com Foucault. Lógico que eu entendo que não é a mesma coisa, mas serve de uma aproximação para poder compreender o que você está querendo dizer, né? Principalmente para quem estiver assistindo isso, que for assistir posteriormente, né? É que o Fanon ele vai criticar essa perspectiva historicizante de uma justificação necessária a partir de uma, entre aspas, genealogia, né? Das identificações das relações que produzem, digamos assim, essa justificação dessa necessidade intrínseca a um determinado sentido de concretude específico. E é por isso que, em alguma medida, a genealogia ela vai criticar esse sentido dialético, e aí você mencionou Foucault, né? Eu fiz há algum tempo, né, uma exposição aí no canal com o Gabriel, que é um amigo nosso aí que colabora também com o canal, mostrando como Foucault também tem um grande embate com a perspectiva dialética, porque ele mesmo foi influenciado pela dialética, que foi aluno de Hipólite, e Hipólite era um grande hegeliano, e etc. e tal. E em algum momento quem tirou, entre aspas, né, o Foucault desse inebriar perante a dialética foi o próprio Nietzsche, né? E aí, ao mesmo tempo, você vê como esses autores eles estão, de alguma forma, dialogando de maneira constante, né? Mas sim, a perspectiva genealógica ela visa tentar perceber o que é que está por trás, digamos assim, de uma dialética hegeliana. O que é que está por trás dessa necessidade? O que é que está por trás dessa explicitação da necessidade dialética que quer negar a todo custo, digamos assim, a contingência como algo de abstrato, como algo de superficial, né? Quais são as condições, né, de possibilidade que explicitam essa suposta necessidade dialética? Será que isso não precisa ser problematizado? Essa dialética remete a quê, né? São as condições de relação aqui
e aí eu vou me permitir usar esse termo, né, de relações de forças de constituição de uma determinada apreensão histórica pela perspectiva dialética, que tem um sentido progressivo teleológico em Hegel, quer você queira ou não. É lógico que não dá para resumir dessa forma, digamos assim, de uma forma, entre aspas, reducionista aqui, mas de um modo geral, né, encaminha-se para uma teleologia, encaminha-se para uma justificação da história em sentido progressivo. Inclusive, na própria filosofia da história de Hegel, ele reafirma essa questão. A história da filosofia de Hegel, ele reafirma essa questão, né? Inclusive, onde ele reintegra os sofistas na história da filosofia como necessidade também, né? Então, tem várias questões circunscritas aí, né? Mas aí, a questão do Fanon, voltando aqui para a questão do Fanon, o posicionamento que ele tenta combater é justamente essa simbologia, um determinado universo simbólico que o europeu, aqui, né, mais especificamente, denomina como universal. Né? E aí, como você bem mencionou, né, o desejo de ser branco, né, que na verdade era fruto de uma imposição. E aí você vê como a questão da imposição se antagoniza com um sentido de necessidade histórica aqui, né? Eu acho que fica claro isso, né? Não é necessário, foi imposto, existe uma relação de forças ali, né, que foi produzida, que atende a um projeto maior, que é o projeto de colonização, que inclusive é mercadológico, é econômico, é necessário, não são questões isoladas que são produzidas, mas faz parte de algo muito maior. E aí é um ponto onde, de certa forma, dentro do contexto de Sartre e Fanon, eles se diferenciam um pouco, né? Porque para o Sartre, a perspectiva das contradições, isso é fruto das próprias contradições dentro do contexto, digamos assim, econômico capitalista, entre aspas, né? Lógico que não era o capitalismo que nós conhecemos atualmente, né? Existia um contexto específico, mas para o Sartre era fruto da própria condição daquela relação. Para o Fanon, não. É fruto de um projeto muito maior que faz referência aos processos de colonização como um todo, né? Você gostaria de comentar algo sobre isso? Ou não? Ué, será que ele caiu? Sei lá, acho que aconteceu alguma coisa. Alô? Talvez a internet dele tenha caído ou algo assim. Então, só para retomar algumas... Desculpa aí, eu achei que eu tinha desligado o microfone. Enfim, não sei se você ouviu, né? Ouvi. Não, é por causa que eu tava falando, achei que eu tinha ligado o microfone. Ah, beleza. Aí, o que eu tava comentando mesmo? Estava falando que como a questão a última coisa que eu falei foi a questão de como o processo de colonização para o Sartre e para o Fanon ele se diferencia um pouco. Aí é um ponto de discordância interessante de explorar. É por causa que querendo ou não, o Sartre ele não é tão radical e o Fanon está dentro de um processo revolucionário. E ele estaria dentro também das contradições, né, do processo revolucionário. Então, isso envolve também a forma como encara a colonização. O Sartre começa a pensar isso a partir da Segunda Guerra, né? A partir do antissemitismo. O Fanon, ele é bem mais marxista nessa questão, né? Marxista-leninismo. Ele quer ele faz uma análise mais, não sei, ele deveria dizer qual a melhor palavra para definir, mas ele é mais concreta e menos abstrata, eu acho, para o contexto. É mais situacional ali. Então, tipo, não dá para questionar muito esse dado, porque ele é mais uma constatação ali dos processos, mas totalmente especial. Aí outra coisa que eu estava querendo falar é sobre a questão da identidade, né? Como essa questão colonial também provoca crise das identidades. E o negro. Não, toda a nossa papo foi, né, sobre a identidade, a crise da identidade, a construção, a dialética do sujeito. Tudo isso envolve o processo processo com subjetivação, dessubjetivação, vestimento, afeto, descargas. O que eu estava querendo comentar mesmo é isso, que você fala, tem um momento bastante lá atrás, você falou sobre o não fundamento, né? Esse não pertencimento que o colonizado acaba se tornando o não humano, que o processo da colonização é desumanizar o sujeito, né? A ocupação do espaço, o não reconhecimento. E para o negro, né, tem essa questão maior, né, que ele é marcado na pele. Então existe o racismo judeu. Mas para o judeu branco, ele pode passar despercebido como judeu. O antissemitismo não vai aparecer quando ele for reconhecido. Para o negro não tem como escapar. Que tem até relação, né, também
das distintas compreensões, né, que poderiam explicar as distintas compreensões sobre Fanon e Sartre, sobre colonialismo, porque discutir colonialismo é discutir todas essas relações, né? Discutir colonialismo é discutir expansão do capitalismo, né? O processo. Começa lá da acumulação primitiva. Eu gosto desse capítulo, tá, gente? Do Marx. Eu sempre faço referência a ele. Aí, só, calma aí, pode falar aí que eu só vou atender a porta aqui. Eu não sei, gente. Eu acho que a gente tá quase uma hora aqui. Eu acho que a gente pode continuar comentando. Talvez continuando comentando o prefácio também, porque também não tem pressa, já que a gente vai fazer isso muito possivelmente semanalmente. Mas eu queria pegar um trecho aqui do que você falou para recolocar algumas questões e aí, quando você voltar, abrir espaço para, sei lá, se você quiser colocar mais alguma questão importante do prefácio. Mas você percebeu essa questão aí da crise da identidade, né? Você acabou de mencionar a crise de uma certa identificação subjetiva. A relação que eu faço dentro dessa questão com a perspectiva que o próprio Sartre menciona no prefácio, eu não sei se a forma que ele coloca isso, né? Quando ele diz assim, em suma, isso queria dizer, se nós fizesses monstros, vosso humanismo nos supõe universais e vossas práticas racistas nos particularizam. Em nós o escutávamos despreocupados, os administradores coloniais não são pagos para ler Hegel, ainda leem no pouco, mas não precisam desse filósofo para saber que as consciências infelizes se emaranham nas próprias contradições. Quando ele faz essa referência aqui à perspectiva hegeliana, ele tem um sentido, no mínimo, para dizer dúbio, né? Ele faz uma crítica do próprio sentido autorreferencial da consciência infeliz hegeliana, né? Que faz parte desse próprio projeto de colonização, mas, ao mesmo tempo, a compreensão desse dimensionamento dialético perante, por exemplo, uma perspectiva marxiana materialista, né, pode ser utilizada, né, como a contrapelo da própria justificação dialética hegeliana, do projeto, pelo menos dentro da concepção da fenomenologia do espírito, né, que é de introjetar esse decaimento nas etapas do desenvolvimento do raciocínio especulativo, ou da filosofia especulativa hegeliana. Porque isso faz parte, de uma certa medida, né, de um projeto digamos assim, de uma reelaboração do sentido cristão por Hegel, no final das contas, né? Isso não fica muito claro na primeira nem na segunda parte da fenomenologia do espírito, mas fica claro na dimensão do espírito. Sempre a dialética, ela demanda uma certa tríade, que não à toa remete a uma tríade famosa, circunscrita na perspectiva cristã. Qual é ela? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque a dialética é composta desses três momentos. Né? Porque dentro da concepção hegeliana, ela refere-se a uma reelaboração de um sentido último, lá no capítulo do Espírito, a uma reelaboração do que é o Espírito enquanto concretude. E tenta recolocar essa questão da religião não meramente por uma ótica metafísica, porque Hegel está tentando criticar essa metafísica dentro da tradição do idealismo alemão, de Fichte, de Schelling, entre outros pensadores, o próprio Kant está problematizando ali, né? Mas ele quer dar um ar de concretude a esse sentido, não é exatamente religioso, mas esse sentido porque o religioso tem um lugar, né? Mas não é um lugar último para Hegel, né? O lugar último é para a filosofia, mas a filosofia está circunscrita dentro de uma concepção teológica ali na dimensão do espírito, né? E mesmo esse decaimento, essa concepção da consciência infeliz, que seria uma suposta dessubjetivação, ela já está apreendida, porque é um lugar que remete a um projeto específico de localização da concepção hegeliana. Então é preciso, em alguma medida, usar a dialética em um sentido muito mais crítico que o hegeliano, né? Dentro de um sentido material. E aí você utilizou um termo aí, que agora eu não vou me recordar exatamente, enquanto a experiência do próprio Fanon dentro do próprio processo revolucionário, que é situacional, que é quase que descritivo, né? Dentro de um sentido de constatação, né? Para saber que um desenvolvimento dialético hegeliano, ele diz muito mais dentro da própria justificação de um projeto de Hegel do que de um exame material específico. Isso o próprio Marx nos fala, não vou lembrar exatamente o trecho de qual obra, mas ele diz o seguinte: é por isso que o marxismo ele não é um método, ele não é uma concepção estruturante que vai fazer um diagnóstico sobre a realidade, porque é a própria realidade que se impõe dentro de um sentido material, né? E a dialética é feita a partir dessa perspectiva. Então, por isso ele vai criticar Hegel também no sentido da
do desenvolvimento e da manutenção de determinados idealismos que ainda permanecem ali em Hegel. Por mais que Domênico Lussurdo diga que Hegel não era um idealista e etc. e tal, não tem como negar que Hegel mantém determinados idealismos que se autorreferem dentro de uma localização até política mesmo, no qual Hegel estava inserido. Então, é preciso conhecer Hegel, sim, é um pensador importante, é preciso ser utilizado, mas é preciso também situar a concepção da dialética hegeliana e marxista às condições materiais vigentes que estão sempre em constante transição. Então, por isso que só Fanon poderia falar da concepção política revolucionária na qual ele estava inserido. Ele não poderia pegar Hegel e transportar Hegel para o contexto dele e aplicar Hegel, assim como Lenin na concepção da Revolução Russa. Ele não pegou Hegel e aplicou Hegel, né? Ele tentou entender determinadas questões que Hegel partiu e problematizou, né? E ver como é que aquilo se aplicava dentro do contexto vigente, né? Então era isso que eu teria para dizer no momento. E aí eu abro para você, se você tiver alguma questão fundamental para falar sobre esse prefácio aí de Sartre e Fanon. E aí, se você quiser, já pode ficar à vontade para fazer uma conclusão aí. E, enfim. Então, Fanon, nesse próximo capítulo aí, que é uma coisa que o Sartre também faz um destaque disso no prefácio, é sobre a tomada de consciência do sujeito revolucionário, agora aqui, né, na linguagem de o indígena toma consciência de si mesmo na tomada desse processo, né, quando ele mata um colono. Eu gosto de falar mata policial, né? Fica menos agressivo. Ocorre uma mudança. Isso tem muito a ver com as tomadas de consciência também, que aparece tanto em Lenin, né, que é bem de Marx. Eu queria que você comentasse sobre isso. Repete a última parte que deu uma cortada aqui para mim. Sobre a tomada de consciências, que tem uma coisa muito relacionada a Marx, a Lenin, sobre isso no processo revolucionário. Que a gente pode recuperar também essa tomada de consciência discutida tanto em Mao, Ho Chi Minh, nas revoltas anticoloniais como um todo. Isso né? Pode falar. Que você vê no levante zapatistas, indígenas, Rojava, como a identidade, a tomada de consciência vem a uma transformação. E o Fanon tem uma crítica a tanto a esse socialismo quanto a certas idealizações também, né, que ele critica muito. Ele era um Nietzsche, dando porrada em todo mundo, né? Ele criticou os brancos também, mas ele criticou bastante o movimento negro. Coisas como idealizar, coisas como do gaverismo, como que poderia provocar uma seleção, como a ideia de um retorno à África, ou de uma identidade africana, ou de um passado que poderia ser retornado, blá, blá, blá. Então, esse sujeito novo não é simplesmente um tradicionalismo, que é identificar essa visita, mas uma modernização, falando simploramente. Mas essa aqui é uma tomada de consciência através do processo revolucionário, da transformação, que lembra muito a descrição da tomada de consciência do proletariado, da classe trabalhadora no processo revolucionário, nas análises desses autores, assim, século XIX, tanto o Marx e os marxianos, até mesmo dentro do anarquismo. Eu queria que você comentasse essa perspectiva aí da tomada de consciência, como aparece aí, né, pincelada por Sartre nesse prefácio. Eu acho que tem uma palavra que é muito interessante, que eu não sei se é abordada de maneira central aí nesse prefácio, mas e existem outras questões, é claro, mas eu acho que uma das questões principais se faz no sentido que a palavra alienação tem em Hegel e em Marx. E aqui a gente está referindo às próprias influências do Sartre para escrever aqui esse prefácio. Porque em Hegel, a alienação tem um sentido positivo, predominantemente positivo, porque a alienação faz parte dessa conjectura concreta e necessária do desenvolvimento histórico que a gente acabou de falar agora. O sujeito, eu poderia até dizer, ontologicamente se aliena de forma necessária, né? Faz parte do desenvolvimento do processo especulativo, né? Porque o sentido especulativo aqui nada mais é que a superação da unilateralidade subjetiva ou da unilateralidade objetiva, né? E se você for compreender isso dentro da dimensão da dialética do senhor e do escravo. Em Hegel tem um sentido positivo. Em Marx já tem um sentido predominantemente negativo. A alienação ela precisa ser superada. E para tal é necessário fazer uma crítica material das concepções ideais. Então, fazer ciência para Marx é justamente esgotar as possibilidades da perspectiva fenomênica, né, para poder se chegar à concretude, né? E o que é que isso tem a ver com essa relação de libertação aqui,
né? Eu tinha mencionado anteriormente que em Hegel, o processo de guerra, dentro de um sentido mais ou menos harmônico, ele se faz necessário para que o movimento da história se perpetue de maneira interessante na perspectiva hegeliana. Então, é preciso produzir guerra se houver uma determinada, digamos assim, como é que eu poderia chamar? Um determinado assentamento do contexto social vigente, dentro de uma certa estagnação, a guerra faz com que as coisas fluam para Hegel. Isso, de certa forma, tem a ver com uma certa influência que o próprio Hegel tem em Heráclito, mas ele faz um certo uso de Heráclito para justificar uma certa sobreposição de uma localização muito proveniente do Hegel. Para Marx, se justifica, na verdade, o uso da violência, como em Fanon e em Sartre também, né, para esse processo de libertação do lugar daquele que está sendo oprimido, né, para se libertar dos processos de alienação, diga-se de passagem, inclusive. Né. Então, veja só como é diferente. Né. Em Hegel, né, se houver um processo de unilateralização que seja promovido, que cause um desequilíbrio, inclusive eu vou utilizar a analogia aqui, por parte daqueles que estão sendo dominados socialmente, é necessário provocar guerra, e quando se fala em provocar guerra aqui, Hegel está se referindo ao Estado, tá? Porque o Estado faz parte desse desenvolvimento da perspectiva especulativa hegeliana enquanto projeto de totalidade. Tá? Então, o Estado, né, enquanto governo, enquanto parte desse determinado contexto, precisa promover a guerra para causar uma determinada estabilidade. Né? Já na perspectiva marxista, fanoniana, por que não? Acho que eu posso dizer isso. Né? O processo do uso da violência, ele não vem dentro de um sentido hierarquizador, institucional. Por mais que Hegel critique também a institucionalidade no sentido tradicional. Né? Há desdobramentos, há críticas de Hegel muito interessantes ao direito, que podem ser utilizadas para um sentido libertador. Tem sim, né? Não é só justificação de um sentido hegemônico burguês. Né? Hegel tem muitas coisas interessantes que podem ser utilizadas. Mas dentro desse aspecto específico, dentro do sentido de alienação e libertação que você referiu agora há pouco, né, existe um capítulo específico no qual, um texto, na verdade, né, acho que posteriormente eu coloco aí na descrição, eu envio para quem estiver interessado o trecho específico. Né. Ele advoga por uma certa harmonia do processo histórico, mediante a justificação das instituições ou dentro do sentido governamental, de utilizar a violência em um sentido predominante. Né, porque a alienação faz parte dessa concepção especulativa ontológica, né, do desenvolvimento histórico. Né, em um sentido positivo. Em Marx, não, é o contrário. É preciso utilizar, inclusive, a própria violência de maneira justificada a partir da perspectiva daquele que está sendo dominado, dentro de uma perspectiva de sobreposição de classes, para se libertar do processo de alienação, que é algo negativo. Então, isso se justifica. Quer comentar? Eu vou ler um trecho aqui do prefácio, um trecho que eu até destaquei hoje cedo, que até faz pensar nisso. Primeiro temos que encarar um espetáculo inesperado, o striptease do nosso humanismo. Ele aqui nu e nada formoso. Não era senão uma ideologia mentirosa, esquisita justificação da pilhagem. As suas ternuras e o seu preciosismo justificavam as nossas agressões. Eles têm boa cara, os não violentos, nem vítimas, nem verdugos. Vamos, se vocês não são vítimas, quando o governo que aceitaram em plebiscito, quando o exército em que serviram os vossos irmãos, sem vacilação nem remorso, empreenderam um genocídio, vocês são indubitavelmente os seus verdugos. E se preferem ser vítimas, arriscar-se a 1 ou 2 dias de prisão, optam simplesmente por retirar uma carta do jogo. Não podem retirá-la. Tem que permanecer ali até ao fim. Compreendam isto uma vez. Se a violência começa, se a exploração e a opressão não tivessem existido nunca sobre a terra, talvez a apregoada não-violência pudesse pôr termo à querela. Mas se o regime inteiro e até as suas ideias sobre a não-violência estão condicionados por uma opressão milenária, a sua passividade não serve senão para os alienar do lado dos opressores. Esse é o trecho. Pois é, para você ver, né, como é que a gente está bem situado na relação da discussão que está sendo colocada aqui. Acho que no próximo encontro, talvez seja interessante até trazer esse trecho específico do
do próprio Hegel e do Marx, que, se eu não me engano, não vou citar a obra dela, porque eu corro o risco de citar a obra errada, mas enfim, tem um trecho do próprio Marx que comenta essa perspectiva no Hegel, o próprio Marx falando sobre o trecho eu acho que é da filosofia do direito, de Hegel, né? Isso, se eu não me engano, deve ser a crítica à filosofia do direito de Marx, mas pode ser que eu esteja errado, né? Porque a gente estudou isso aqui nos encontros que a gente fez sobre Hegel na fenomenologia do espírito, muito especificamente sobre essa questão aqui. A gente fez uns 3 ou 4 encontros sobre isso. Mas é isso mesmo, para você ver, né? Como essa veia marxista está muito presente aí, tanto em Sartre quanto em Fanon, mas existem discordâncias, existem concepções que, na minha interpretação do Sartre, são um pouco deslocadas por conta da localização que ele se encontra, porque ele não está inserido de fato, digamos assim, sendo oprimido de fato. Isso causa uma certa cegueira para determinadas coisas. Não que ele seja menos importante por conta disso, mas tem coisas que ele não consegue perceber que ele está num ponto cego, digamos assim, né? Então, o Fanon, ele tem muito mais essa capacidade em determinados aspectos que você mencionou aí, de conseguir descrever aquilo que estava ocorrendo ali enquanto o processo revolucionário, né? Então, eu acho que talvez semana que vem a gente pode começar por essa questão e retomando algumas questões aí do prefácio, aí fica como sugestão. Eu não sei o que você acha. Acho que na próxima vez a gente podia comentar lendo o prefácio, né? Por causa que a gente falou mais de questões gerais, né? Acabou abordando mais os aspectos das duas obras em conjunto. Pode ser também. Filosófica, psicanalítica fica lá Não, se bem que elas aparecem aqui, né? É importante para compreender os Condenados da Terra, que é uma continuidade. O que aparece ali no Pele Negra, Máscaras Brancas, a gente vai ver uma presença daquilo, desenvolvimento, mudanças, né? Evolução, até os Condenados da Terra, que é o último. Para dentro do texto, a gente vai precisar de uma compreensão mais histórica do que essas questões. Então, só isso. Tranquilo, então. Então, eu vou fazer o seguinte. Se inscreva aí no canal. Eu vou colocar o link também do Instagram do Leitor Subversivo. Se quiserem colaborar com o canal ou com os projetos do Leitor Subversivo, tu manda o Pix, o teu Pix aí, que também vou colocar na descrição do vídeo, entendeu? E se o pessoal quiser colaborar, aí já fica aí na descrição, entendeu? Se inscrevam e na próxima semana a gente adentra mais especificamente na leitura do próprio texto e eu trago algumas questões sobre esses pontos aqui de Marx e Hegel para a gente desdobrar sobre o texto também, ok? Ok. Então é isso, até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima, gente. Muito amor e anarquia aí. É isso, show de bola. Valeu. Bem, pessoal, bem-vindo.